Olá, você está no Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, compartilha e também conversa sobre os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevador. E hoje vai ser um episódio introdutório para outros episódios, porque hoje a gente vai falar sobre marketing. Então, nesse encontro, eu vou desmistificar dois pontos que são fundamentais aí e que muitas pessoas, muitas empresas não acabam usufruindo de tudo que o marketing pode oferecer, porque tem essas duas crenças na cabeça. A primeira, a gente vai falar sobre publicidade, né? Muitas pessoas acreditam que o marketing se resume aos folders, à presença no Instagram, né? E foca todas as suas ações só para esse tipo de atividade. E marketing é muito mais abrangente do que isso. E o segundo ponto é que marketing mais estratégico é uma ferramenta que só as grandes empresas podem ter. Isso não é verdade. O marketing pode ser aplicado para uma empresa pequena, de 2, 3 colaboradores, e até para as empresas maiores. Então, é mais uma forma de você encarar as ferramentas e conhecer as ferramentas de marketing para poder ter benefícios e usufruir delas. Então, vamos lá, vamos começar pela primeira parte, né? A gente vai usar um conceito muito básico, eu não vou entrar em conceitos mais amplos aí, né? Philip Kotler, os grandes papas aí de marketing, do marketing digital, não, a gente vai para o basicão, lá para Kotler mesmo, lá em 1900 e século passado, né? E que a gente entendendo o marketing, a partir daí já fica muito fácil para a gente começar a aplicar na nossa empresa, tá? Então, o marketing, ele, na verdade, é o estudo mercadológico do seu negócio, do seu segmento, né? Então, a gente acredita que o marketing é uma consequência da nossa atividade, e, na verdade, não é. O marketing deveria estar no começo da atividade. Por quê? Porque o marketing vai, basicamente, olhar, né, quatro pontos que são fundamentais da nossa atuação. E aí a gente fala que são os 4 P's. Se a gente for pegar outros estudos, né, sobre o marketing, a gente pode ampliar esses P's, mas a gente vai trabalhar só com esses 4 para que seja muito mais fácil. E hoje é uma pincelada, depois a gente entra um pouco mais em cada um deles, tá? Então, o primeiro P é de produto, né? Por isso que eu falo que precisa estar no começo da nossa atividade e não no final. Quais são os produtos que a sua empresa oferece? É serviço de manutenção de elevador, né? Que tipo de serviço você vai oferecer? Como que é o desenho do teu serviço? Quando você atende, quais são os seus horários? No nosso segmento, né, plantão, emergência, né? Quais são os tipos de contrato que a gente oferece? Quais são os serviços de reparação que a gente oferece para o equipamento? Então, tudo isso é produto e é serviço. E isso é importante que a gente tenha definido antes de começar a atividade, né? E se a gente já começou a atividade, mas não definiu isso tudo porque a gente pensa que, é muito básico, todo mundo faz a mesma coisa, a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque lá na frente, esse P vai ser fundamental na hora da gente se diferenciar das outras empresas que já atuam no mercado. Então, guarda aí, o primeiro P é o P de produto ou do serviço, tá bom? O segundo P, e aí esse a gente discute bastante, né, em todas as palestras que a gente faz, em todos os treinamentos que eu tenho feito lá junto com a Infolev, esse assunto aparece bastante, que é o P de preço, né? Como que eu formo o meu preço? Né? E aí a gente precisa ter clareza sobre os custos da nossa empresa, e quando eu falo de custo, eu estou falando de custos diretos, daquela atividade que a gente produz, mas também custos indiretos. Quais são os impostos que incidem no nosso negócio, e depois pensar em margem também, né? E entender o que eu vou fazer com essa margem, o quanto eu vou reinvestir na minha empresa, o quanto eu vou investir em marketing, publicidade, em eventos, e quanto que eu vou investir na profissionalização dos meus funcionários. Por isso que o P de preço é tão importante, porque eu vou precisar buscar um equilíbrio entre a sustentabilidade da minha empresa e um preço que seja coerente
com o que o mercado pratica. Quando a gente não pensa no P de preço, a gente tem facilidade em entrar numa guerra de preço com o mercado. Então, para ganhar o cliente, eu reduzo muito as minhas margens, e se eu não tenho esse controle do que eu preciso de valores aí para poder equilibrar o meu negócio, eu posso dar um tiro no pé, e a minha empresa não vai ser sustentável. E a gente percebe que hoje o nosso segmento está muito nesse momento, né, de uma guerra por preço. Então, a gente já vê as líderes reduzindo seus valores muito, né, e as conservadoras também reduzindo muito. E quando eu falo de preço, eu não estou falando preço para ser inacessível para o cliente, muito pelo contrário, né, a gente precisa oferecer um excelente serviço, um serviço de qualidade que envolve, né, a segurança dos usuários, mas para isso a gente precisa ter custos que sejam sustentáveis para a gente manter todo esse mecanismo. Se a gente não para pensar sobre preço, a gente entra numa guerra de preço sem nem perceber. E aí a gente dá um tiro no próprio pé. Então, esse é o segundo P, guarda aí, tá? O terceiro P é sobre praça, tá? Que também pode ser ponto de venda, né? No nosso negócio, a gente tem alguns diferenciais aí sobre esse P de praça de atuação, tá? Você pode definir esse P como as cidades em que você vai atuar. Então, se a sua empresa tem filiais, né, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos empresas que não atuam só na cidade de São Paulo, mas na região metropolitana, no litoral, no interior, como deve ser bastante comum em outros estados, em outras cidades. Eu trabalhei durante um tempo com uma empresa de Belo Horizonte e sei que eles atuavam também na grande Belo Horizonte, né? Como tenho muito contato ali com o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio e o pessoal de Fortaleza, que são as praças aí que mais têm me procurado, e eu percebo que eles não ficam concentrados só na cidade, eles ampliam, né, o seu braço. E por que praça é importante? Porque a partir do momento em que você não vai lidar só com uma localidade, você tem custos, né, de movimentação, de atendimento, que vão afetar no seu preço e que vão afetar no seu serviço. Eu ofereço o meu serviço para quem? Para quais cidades, né? Uma outra coisa que praça é muito importante, principalmente em cidades grandes, né? E as nossas capitais já são todas muito grandes, né? Definir quais são os bairros que a gente vai participar, que a gente vai trabalhar e que a gente vai oferecer o nosso serviço, né? Por que isso é tão fundamental, gente? Porque cada bairro, cada área, cada zona, né, das cidades, elas têm perfis diferentes e a gente vai ter que ter uma atuação diferenciada para essas localidades. É muito diferente a gente atuar num centro velho de uma cidade, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Recife, como Fortaleza, e a gente trabalhar nos centros novos, naqueles centros mais comerciais. Para quem está em São Paulo, a gente pode falar, por exemplo, de Praça da Sé, República, Anhangabaú, como centros mais velhos, né? E a gente pensar, por exemplo, numa Berrini, né? É muito diferente você atuar nessas duas praças, e de repente você vai ter que ter estratégias diferentes para estar lá. Que tipo de técnico que você vai oferecer? Que tipo de consultor técnico comercial você vai ter para atuar? Se é a mesma pessoa, como que é o comportamento dessas pessoas nessas praças? Vocês percebem o quanto é importante a gente definir esse tipo de coisa antes da gente começar a atuar? E depois que a gente está atuando, é bom revisitar com frequência para ver se a gente já pode expandir o nosso serviço, se já não está mais valendo a pena, né, atender alguma praça. E o último P, né, e é o último mesmo, que a gente só faz esse último P depois que a gente já tem os 3 primeiros definidos, é que vem a publicidade. Kátia, como assim? Não tem os 3 primeiros definidos e já tem o folder, já atuo aí no Instagram, né? Já faço post patrocinado lá no Facebook, estou no Google Ads, e aí? Tá? O que acontece? Você pode fazer tudo isso sem ter os 4 pontos definidos previamente, tá? Mas você não vai ter tanta retorno, né, do seu investimento se você não tiver clareza dos 3 pontos iniciais,
tá? Porque aí, quando a gente tem os 3 primeiros, a gente começa a pensar quais são os nossos diferenciais em relação à concorrência, que tipo de perfil de cliente o meu perfil de atuação mais se encaixa, né? E aí a gente começa a direcionar a nossa publicidade para aquele cliente que tem mais potencial de contratar a minha empresa. Quando a gente não tem isso muito definido e a gente sai fazendo publicidade, é quase um tiro no escuro, né? E eu vejo, assim, eu tenho acompanhado muito, né, as divulgações das conservadoras, principalmente no Instagram, né? E eu vejo, assim, coisas meio, como que eu vou usar? Bizarras, vai, eu vou falar sobre isso, porque eu acho que é bem esse tema mesmo, né? Então, assim, não são posts patrocinados, né? São posts orgânicos, que a gente chama, mas eu não entendo muito bem por que investir tempo da equipe, ou mesmo do dono da empresa, né, para aquele tipo de divulgação, porque o impacto que traz, às vezes pode ser até negativo, né, porque não teve um pensamento por trás de para quem que eu estou encaminhando aquela comunicação. E quando a gente vê aquilo sem conhecer a história da empresa, né, a gente fica até em dúvida qual que é o diferencial daquela empresa, porque ela sai atirando para todo quanto é lado, né? O mesmo a gente vê no LinkedIn, que é uma ferramenta super poderosa, né? Se a gente está falando de síndico profissional ou síndico orgânico que está se profissionalizando, é bem capaz que ele esteja no LinkedIn, né? Como profissional, como pessoa que está ali preocupada em buscar conteúdos, né? Para a sua atuação no dia a dia. E a atuação das empresas no LinkedIn é muito fraca, tá? Muito fraca, né? Eu vejo que não existem informações interessantes, muitas empresas atuam no LinkedIn como se fosse no Instagram, posta uma foto e coloca uma palavra, né? Quando que o LinkedIn é uma outra ferramenta, é uma ferramenta de conteúdo, né? Quanto que o Instagram é uma ferramenta mais de imagem. Vocês percebem que a publicidade tem tudo a ver com os 3 tópicos primeiros, né? E agora a gente vai para o próximo ponto, que é desmistificar que marketing é só para empresa grande, né? Marketing não é só para empresa grande, na verdade, até aquela boleira que acabou de abrir aquela casinha aqui na esquina, né? Ela precisou pensar em marketing para poder abrir o seu negócio, porque ela teve que passar pelos 4 P's. A gente pode contratar uma consultoria, a gente pode contratar um profissional que conheça mais marketing para ajudar a gente a implementar, mas a gente pode pegar um dos nossos colaboradores, por exemplo, que tenha interesse, né, nesse negócio, nesse trabalho, e investir nesse profissional para que ele conheça um pouco mais essas ferramentas, para discutir estrategicamente com a gente, tá? Eu não falo de pegar uma pessoa para fazer os nossos postzinhos no Instagram. Eu estou falando de um profissional que fale com a gente, que converse, né, sobre esses 4 P's. E aí, esses 4 P's, a gente vai entrar em ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o desenvolvimento disso. São ferramentas muito simples, que a gente consegue desenvolver num caderno, num Excel ou num Flipchart, tá? E que vai dar um diferencial para a sua empresa vai ficar mais profissionalizada. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, manda para mim, direct, WhatsApp, eu sempre divulgo o meu WhatsApp profissional, vocês podem mandar e a gente conversa. Eu sei que tem muita gente aí interessada em falar sobre prospecção de cliente, só que a gente precisa entender os 4 P's, a gente precisa entender o diferencial da nossa empresa para a gente poder falar de prospecção, tá bom? Então, eu estou aqui, né, à disposição de vocês para pesquisar mais assuntos, para falar daquilo que eu sei, trazer gente aqui para as entrevistas, né, para dar mais clareza para a área comercial das conservadoras de elevador. Meu propósito é esse, é democratizar o máximo de informação para a gente tornar o nosso setor cada vez mais profissional. É isso, eu fico por aqui hoje e no próximo episódio tem mais.